O relato da vida de Abraão começa com um chamado singular. Quando Deus o escolheu, ele ainda se chamava Abrão e habitava em Harã, longe da terra que o Senhor havia reservado para seus descendentes. O chamado era ao mesmo tempo uma convocação e uma promessa, algo que mudaria não apenas a história de sua família, mas todo o curso da humanidade. O Senhor lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Não houve mapas detalhados nem garantias humanas, havia apenas a voz divina, ordenando que deixasse tudo aquilo que representava estabilidade e segurança. A proposta incluía uma promessa majestosa: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Esse compromisso transcendia a lógica da época. Abrão não tinha filhos. Já era avançado em idade e sua esposa Sarai era estéril. O Senhor, porém, não condicionava a promessa à fertilidade do casal, mas sim à sua própria fidelidade. Abrão não hesitou. Ele partiu, levando consigo Sarai e seu sobrinho Ló, seus servos, e todos os bens que havia acumulado. A viagem foi longa e exigiu coragem e confiança. Ao chegar a Canaã, Deus reiterou a promessa: à tua descendência darei esta terra. A jornada espiritual de Abraão começava naquele momento. Ele ergueu altares em vários pontos por onde passou, invocando o nome do Senhor como sinal de reconhecimento e dependência. Era o princípio de uma aliança que marcaria toda a sua história. Não demorou para surgirem provações. A fome assolou a terra, obrigando-os a descer ao Egito. Ali, temendo ser morto por causa da beleza de Sarai, Abrão pediu que ela dissesse que era sua irmã. A estratégia os livrou do perigo imediato, mas também trouxe conflitos com Faraó, que descobriu a verdade e devolveu Sarai a seu marido, mandando-os partir. Ao retornar a Canaã, Abrão e Ló já possuíam tantos rebanhos e servos que o território não comportava ambos juntos. Para evitar contendas, Abrão deu a Ló a oportunidade de escolher primeiro. Ló olhou para a campina fértil do Jordão, a região de Sodoma, e a tomou para si. Abrão ficou na terra de Canaã, onde novamente ouviu a voz de Deus, confirmando que toda aquela extensão seria sua herança. O Senhor o convidava a olhar ao redor e a crer no invisível. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, porque toda esta terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. As promessas se repetiam como uma melodia que Abraão deveria aprender a entoar no íntimo de sua fé. Certo dia, quando 4 reis guerrearam contra 5 reis da planície e tomaram Sodoma cativa, levaram também Ló e seus bens. Ao saber disso, Abraão mobilizou seus servos treinados, homens nascidos em sua casa, e partiu em perseguição aos invasores. Durante a noite ele os atacou de surpresa, recuperando todos os cativos e as posses. Na volta, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao seu encontro com pão e vinho. Ele abençoou Abraão, declarando que o Deus Altíssimo entregara seus inimigos em suas mãos. Como resposta, Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo. Esse episódio ecoou séculos depois, pois Melquisedeque se tornou um símbolo profético de um sacerdócio eterno. Mesmo com tantos sinais, Abraão continuava sem filhos. A ausência de um herdeiro feria seu coração. Então o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. Mas ele desabafou: Senhor Deus, que me has de dar, pois continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer, o Damasceno. O Senhor rejeitou essa suposição. Conduziu Abraão para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes contá-las. Assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Naquela noite Deus selou uma aliança formal. Passando entre partes de animais sacrificados, como era o costume de pactos irrevogáveis, passaram-se anos. Sarai, angustiada com a esterilidade, sugeriu que Abrão tivesse um filho com sua serva egípcia Agar. A prática não era incomum na cultura da época. Abrão ouviu Sarai e concebeu Ismael. Quando Agar engravidou, passou a desprezar sua senhora, provocando tensão e sofrimento na casa. O Senhor, no entanto, não se esqueceu da promessa. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu novamente e mudou seu nome para Abraão, que significa pai de muitas nações. Sarai tornou-se Sara, princesa. Deus afirmou categoricamente que Sara daria à luz um filho, e dele nasceria uma multidão de povos. Abraão caiu com o rosto em terra e riu em seu coração, pensando: acaso nascerá um filho a um homem de 100 anos? E dará à luz Sara com 90. Ainda assim o Senhor foi claro: certamente Sara, tua mulher, dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Isaque. Como sinal da aliança, Deus ordenou que todo macho da casa fosse circuncidado. A marca física seria o lembrete perpétuo de um pacto eterno entre Deus e seus descendentes. Abraão obedeceu sem demora, circuncidando a si mesmo Ismael e todos os servos. Pouco depois
3 visitantes celestiais vieram à tenda de Abraão, a hora mais quente do dia. Ele os recebeu com reverência e hospitalidade. Enquanto comiam, um deles declarou: Voltarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Sara ouviu a porta da tenda e riu em seu íntimo, mas Deus a confrontou. Por que Sara riu? Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor. Depois de partirem, Abraão caminhou com os visitantes até que eles olharam para Sodoma. Então o Senhor revelou seus planos. A cidade seria julgada por sua perversidade extrema. Abraão intercedeu com ousadia, perguntando se o justo pereceria com o ímpio. Barganhou com Deus, perguntando se 50, 40, 30, 20 ou 10 justos não bastariam para poupar a cidade. O Senhor respondeu que não a destruiria se houvesse 10 justos. No fim, Sodoma foi consumida pelo fogo, mas Ló e suas filhas foram salvos pela misericórdia divina. Sara, conforme a palavra prometida, concebeu e deu à luz Isaque. O riso de incredulidade transformou-se em riso de alegria. Abraão, então, circuncidou o menino ao 8º dia, como Deus ordenara. O nascimento de Isaque trouxe esperança, mas também conflito. Ismael, já adolescente, zombava do pequeno irmão. Sara, temendo pela herança de seu filho, pediu que Abraão mandasse Agar e Ismael embora. Isso afligiu profundamente Abraão, mas Deus o consolou. Não te pareça penoso, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Todavia, do filho da serva farei também uma nação. Abraão levantou-se cedo, deu pão e um odre de água a Agar, e ela partiu para o deserto. Quando a água acabou, Agar chorou, certa de que o filho morreria. Mas o anjo de Deus lhe apareceu e abriu-lhe os olhos para ver um poço de água. Assim Ismael sobreviveu e se tornou pai de 12 príncipes. O tempo passou, e o maior teste da fé de Abraão chegaria. Deus disse: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Era uma prova que desafia o entendimento. O filho da promessa, por quem Abraão esperara décadas, deveria ser sacrificado. No dia seguinte, Abraão madrugou, preparou a lenha, tomou 2 servos e Isaque, e caminhou 3 dias até avistar o monte Moriá. Disse então aos servos: Ficai aqui, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Essas palavras indicavam uma confiança secreta, de que Deus proveria uma saída. Isaque carregava a lenha nos ombros, enquanto Abraão levava o fogo e o cutelo. Durante a subida, o menino perguntou: Meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu com fé: Deus proverá para si o cordeiro. Chegaram ao lugar determinado. Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, amarrou Isaque e o deitou sobre o altar. Quando estendeu a mão para imolar o filho, o anjo do Senhor bradou do céu: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o rapaz, nem lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho. Erguendo os olhos, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou-o e o ofereceu em lugar de Isaque. Naquele dia chamou o lugar de O Senhor Proverá. E Deus renovou a promessa, dizendo que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas, e que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dela. Abraão voltou com Isaque aos servos e regressou a Berseba. A história desse homem não foi isenta de dúvidas, medos e erros, contudo sua confiança perseverante o tornou o pai da fé. Ele creu contra a esperança, baseando-se não em sua capacidade, mas na fidelidade absoluta de Deus. A promessa, que começou com a simples ordem de sair de sua terra, se desdobrou em cada estação da vida de Abraão. O Deus que chama também sustenta. O Deus que exige entrega suprema também oferece provisão. Os séculos passaram, mas a história de Abraão permaneceu como testemunho. Seu sacrifício interrompido apontava para outro sacrifício, que um dia seria consumado por completo. No mesmo monte, Deus ofereceria seu próprio filho, sem que houvesse substituto. Esse filho, Jesus Cristo, foi o cordeiro definitivo, o cumprimento máximo da promessa feita a Abraão de que em sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. A fé de Abraão, portanto, não foi apenas um episódio isolado, mas o início de um plano eterno que culminaria na redenção. A vida de Abraão revela que a fé verdadeira não significa ausência de questionamentos, mas obediência mesmo quando não se compreende tudo. Significa erguer altares em meio à incerteza, seguir adiante quando não há explicações e entregar o mais precioso, crendo que Deus é bom. Esse relato, narrado em Gênesis 12 a 22, nos lembra de que a jornada espiritual raramente é reta e simples. Mas no fim o Senhor cumpre tudo quanto prometeu. Abraão morreu em boa velhice, cheio de dias e de paz, sabendo que Deus honrou cada palavra dita. A promessa permanece viva, atravessando gerações, encontrando eco em cada pessoa que, como Abraão, escolhe crer no impossível. Ainda hoje Deus convida seus filhos a saírem de suas terras conhecidas,
a confiarem na sua voz e a entregarem tudo, porque no lugar da entrega ele mesmo proverá.